Olá! No último episódio falámos sobre o Navaratri e nessa sequência eu queria falar hoje sobre os ciclos da vida e da morte de uma forma mais abrangente. Quem não viu o último episódio pode aproveitar para ver. A morte é encarada de formas completamente diferentes de cultura para cultura. Enquanto algumas a veem como algo triste e aterrador, outras celebram-na com pompa e circunstância. Todas as culturas acabam por honrar os seus antepassados de uma maneira ou de outra, lembrando-os, fazendo rituais em honra da sua memória, mas em algumas culturas pensa-se que esses rituais têm um propósito um pouco mais profundo do que simplesmente relembrá-los. Faz parte da cultura da Índia fazer uma cerimónia que ajuda os nossos entes queridos falecidos a atravessar os portais entre mundos. Essa cerimónia chama-se Pinda ou Shraddha. Mas afinal, por que é que se faz esta cerimónia? Primeiro que tudo, é preciso entender a morte à luz do conhecimento védico. A primeira premissa é de que a nossa identidade é espiritual e que habitamos temporariamente um corpo material. A segunda premissa é de que a alma é eterna e que não morre quando o corpo morre. A terceira premissa é de que não existe apenas a dimensão planetária em que vivemos. Existem diversos tipos de dimensões, quer materiais, quer espirituais. A quarta premissa é de que a alma, quando parte de um corpo, pode adquirir outro tipo de corpo, quer na mesma dimensão, quer numa dimensão diferente. Este é o princípio da reencarnação. A quinta premissa é de que o tipo de consciência cultivada pelo falecido ao longo da vida vai definir o seu destino após a morte, numa mistura de karma com livre-arbítrio. Todos estes tópicos são explicados detalhadamente ao longo de toda a literatura védica. Eu vou citar apenas alguns exemplos do Bhagavad Gita, que é um dos textos mais populares e mais amplamente lidos. Para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. Partindo destas premissas, é importante garantir que a alma encontrará uma condição favorável para continuar o seu caminho evolutivo. Os seus parentes fazem então este tipo de cerimónia para garantir que a alma encontre esse caminho de luz e que o universo vai ser justo, mas benevolente. Considera-se que a aprendizagem e a evolução são contínuas, são constantes e acontecem mesmo naquele período entre uma vida e outra. O objetivo último será chegar a um patamar em que já não seja preciso voltar a nascer nesta dimensão material que é cheia de condicionamentos e limitações. Explicando de uma forma simplificada, é como se a totalidade da existência fosse uma série televisiva e cada um dos episódios corresponde a uma encarnação diferente. A morte é como se fosse um intervalo entre um episódio e outro. Então considera-se que a morte é definitiva para o corpo, mas não para a alma. Até agora falámos da morte do corpo. No entanto, existe uma outra tipologia de morte simbólica que acontece centenas de vezes ao longo de uma só vida. Quando tomamos decisões importantes que transformam profundamente a nossa vida, estamos a provocar um processo de morte simbólica, uma ruptura com o velho eu e uma oportunidade para renascermos. Quando passamos por aqueles momentos muito críticos, crises existenciais, depressão, desânimo, não sabermos para onde nos voltar, o que nos resta? A morte. A morte simbólica, entenda-se. Não nos resta mais nada se não entender porque é que determinadas ações ou maneiras de viver já não nos servem no momento atual e tentar encontrar uma solução, tentar perceber que partes de nós é que têm que morrer para que possamos transformar-nos e continuar o nosso caminho. Podemos simplesmente ter crescido demais e as roupas velhas que usávamos já não nos servem, já nos ficam apertadas. Então essas pequenas mortes do cotidiano são inevitáveis, não há como fugir. Temos duas hipóteses. Ou enfrentamos essa morte simbólica, com toda a dor que isso implica, ou então ficamos estagnados e acabamos por sofrer na mesma. Matando o velho eu, as velhas crenças, sentimos o alívio e a frescura do processo de renascer. Onde há ervas daninhas, as flores não crescem. E se pensamos que o processo terminou aí, não terminou. Ao longo da nossa vida vamos ter que passar por esse processo várias vezes. Mas a vantagem é que de cada vez que passamos por isso já adquirimos mais maturidade
e o processo custa menos, é menos doloroso. O processo de morte não só é benéfico, como é absolutamente necessário. Sem isso não há crescimento, vivemos na estagnação. Mas o que nos faz ter medo da morte é o ego. É o facto de estarmos identificados com a nossa maneira de ver as coisas, com a nossa maneira de viver e encararmos isso como uma verdade absoluta. A natureza ensina-nos isso diariamente. De cada vez que o sol se põe e nasce no dia seguinte, de cada vez que um animal ou uma planta morrem e o seu corpo se transforma em composto que vai alimentar outras plantas e outros seres, tudo isso é o processo contínuo de destruição e renascimento. Um dos processos mais interessantes para ilustrar este aspecto é aquele que todas as mulheres vivem durante a sua vida fértil, que é o período menstrual. Este processo, cercado de preconceito e tabus, é na verdade uma verdadeira alquimia. Durante cerca de 7 dias, as mulheres vivem um processo de morte interna, em que o apanavaio, que é um tipo de prana que tem um movimento descendente, faz com que elas se vão libertando da energia negativa que foi acumulada ao longo do mês inteiro. E é por essa razão que se desaconselha que durante esse período de mais ou menos 7 dias, as mulheres façam atividades que possam desencadear um outro tipo de prana, que é o dhanavayu, que esse sim é no sentido ascendente. Portanto, quando a pessoa pratica práticas meditativas bastante intensas ou quando vai a um espaço como um templo, por exemplo, o dhanavayu entra em ação e vai entrar em conflito, porque a pessoa está nesse processo de morte descendente e vai estar num sítio que tem uma energia ascendente. Portanto, esse conflito pode provocar problemas de saúde e desequilíbrios mentais e emocionais. Portanto, não tem a ver com o tabu de se considerar as mulheres impuras, mas sim com o facto de serem duas energias conflitantes. Nesse momento, as mulheres devem respeitar-se bastante a si próprias, respeitar o seu tempo, o seu ritmo interno, ouvir o seu corpo, ouvir a sua mente, para depois então voltarem a sentir essa energia ascendente, leve e positiva que se segue a essa fase. As mulheres têm então essa vantagem de poderem passar por esses processos de ascensão intensos e poderem evoluir muito rapidamente num curto espaço de tempo. Normalmente, os conhecedores dos processos tântricos acabam por valorizar este tipo de processo de transformação e de evolução, mas a maioria das sociedades acaba por rodear este processo de uma ignorância generalizada e as mulheres acabam por ser ostracizadas em vez de serem apoiadas. Kali é uma das divindades mais incompreendidas. Ela é vista como uma figura aterradora, como a morte implacável. Mas, na verdade, ela é também a representação da doçura materna. Só é preciso saber encará-la de um outro ponto de vista. Uma mãe ou um pai nunca têm vontade de ralhar ou de castigar um filho, mas às vezes têm que fazê-lo quando o filho está em situações de perigo ou a fazer qualquer coisa que seja prejudicial para si próprio. Eles têm que intervir. Então, Kali muitas vezes faz este papel da mãe que tem que ralhar, da mãe que tem que destruir aquilo que é prejudicial. E por isso é que ela acaba por ser menos popular do que muitas outras divindades. Kali é aquela que faz a passagem entre mundos. Ela é a morte, mas também é aquela que dá a vida. Cada vez que uma gota de sangue é derramada, há uma flor que é regada noutro local. Kali expande-se também em diversas formas, sendo Chamunda e Bhairavi as formas mais difíceis de compreender. Estas formas são literalmente aquelas que ficam nas cabeceiras das camas dos hospitais, que vagueiam pelos cemitérios e que tentam perceber se há por ali almas que precisem da sua ajuda. Elas estão lá para libertá-las e fazê-las seguir o seu caminho, para não ficarem estagnadas e presas à dimensão material e ao sofrimento. Elas são o exemplo máximo de compaixão. Fazem aquele trabalho sujo que ninguém quer fazer. E, no entanto, são injustamente chamadas de impuras. Do meu ponto de vista, não há ninguém mais puro do que alguém que tenha que lidar com a impureza e ainda assim não se deixa afetar. Shiva é também conhecido como Bhutanat, porque ele está constantemente a ajudar aquelas criaturas que estão em dimensões inferiores a poderem elevar-se a outros patamares. Ele é também a descrição da compaixão. É por isso que os devotos mais radicais de Kali e Shiva, os Aghoris, comem e bebem de caveiras. Eles querem com isto demonstrar que já transcenderam o conceito de morte,
que para eles, material ou espiritual, puro ou impuro, está tudo na mesma plataforma. Transcenderam todas essas designações e essa dualidade. Nem todos precisamos de viver estes processos de uma maneira tão radical, mas é importante assimilarmos que estes processos fazem parte da vida e que a morte pode afinal ser mais benéfica do que aparenta. Termino com a música Navaraça, dos Juno Reactor, que é a música final do filme Matrix, 1999. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Façam o like nas páginas de Facebook e Instagram e não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube para continuarem a ver vídeos como este todas as semanas. Muito obrigada e Namastê!